Oi, a gente está aqui com o Pedro Porto. O Pedro é Head de Convergência da Fischer Fala. Ele participou do One Day Show 2011, foi uma super palestra, e a gente veio aqui bater um papo com ele. Pedro, hoje em dia, com esse lance das pessoas e suas experiências reais com o serviço, com as marcas estarem sendo super expostos, né? As pessoas estão disseminando isso cada vez mais através das redes, a gente não está mais falando em construção de marca, e sim construção de relacionamento, né? E também a gente está falando de que não adianta mais as coisas virem de fora para dentro, né? Que tem que ser mais verdadeiro. Foi uma coisa que você perguntou na palestra, né? Qual é a sua verdade? Então, assim, para os criativos, ou até para todo mundo que trabalha com isso, como é que é, hoje em dia, uma grande sacada não é mais aquele grande lance, né? O que mudou na nossa vida com essa coisa tão rápida das redes, né? Eu acho, primeiro, assim, que eu achei bacana o que você falou, assim, de não ser mais uma construção de marca e ser uma construção de relacionamento. Na verdade, eu acho que a gente está tendo que fazer as duas coisas numa ordem um pouco diferente. Eu tenho que construir marca através do relacionamento. Eu não posso abrir mão de não construir marca, porque num mundo cheio de commodities como a gente está, os carros todos têm o mesmo tipo de qualificações, o sabonete são qualificações muito parecidas. O que consegue diferenciar um de outro talvez seja a promessa mais real e verdadeira que aquele produto tenha em consonância com um desejo real e verdadeiro que você tenha. Então, de fato, a grande ideia começa a partir do entendimento desse anseio do consumidor, de ouvir esse cara nas redes sociais, em outras plataformas, entender o que é uma verdade absoluta para aquele produto e para aquela pessoa, para que você consiga montar ter uma ideia, uma plataforma de comunicação, e que você também construa a marca, porque o laço afetivo tem que ser uma construção a médio e longo prazo, mas através do relacionamento. Então, na prática, a gente continua precisando construir marca, porque os produtos são todos muito iguais, então a marca ainda faz muita diferença. Só que você não constrói mais falando o que você quer. Você constrói falando o que o seu produto tem de verdade, de forte, de verdadeiro, seja ele enquanto produto ou enquanto promessa, e, obviamente, o que a gente chama de bonding, né? O que tem aderência com o que o consumidor precisa e quer, tanto ouvir quanto para a vida dele. Então, assim, acho que o que mudou foi, sim, é mandatório que eu me relacione, mas eu também não posso esquecer a construção de marca. Hoje, ela é feita através do relacionamento, baseado em verdade. Não dá mais para mentir para as pessoas. Então, nesse contexto, você acha que a importância do planejador está aumentando? Sem dúvida. Assim, acho que a gente está... a frase do Jura, do Uli, assim, os grandes planejadores sempre falam que os grandes criativos, por princípio, são grandes planejadores. E a gente está vendo esse movimento, inclusive, inverso, né? A gente está vendo os grandes planejadores cada vez tendo mais confiança eu vou usar invadir, mas do jeito bom, o lado criativo, né? O insight começa a ser cada vez mais poderoso, o insight verdadeiro sobre a verdade da marca, sobre a verdade das pessoas, para que você tenha, de fato, um assunto para que as pessoas te ouçam e comentem sobre você. Então, para mim, sem dúvida, o planejador começa a ficar muito mais importante. Eu acho que a gente saiu da época da firula, a gente saiu da época da traquitana criativa, e a gente começa a ver, não é que elas desapareceram, a gente só saiu da época em que ela reinava. Agora, as firulas e as traquitanas criativas, tecnológicas, ou o que quer que seja, tem que necessariamente estar a serviço de um planejamento forte de marca, de uma construção, de algo que seja relevante, sólido, para que uma marca possa se construir nos próximos muitos anos. O que você acha desse conceito que hoje já é carne de vaca, nós somos uma agência 360, ou aquele conceito antigo, nós somos uma agência full service? Você acha que isso existe? Eu acho que existe, mas eu nunca vi. É igual extraterrestre, né? Aqui na prática é assim, por que existe? Eu acho que quando a gente encara o 360 como a capacidade de inteligência e estratégica para ter uma ideia capaz de se espalhar para todas as plataformas, existe. Aí a gente pode falar o conceito que for, a gente pode falar de Big Idea, a gente pode falar de plataformas de comunicação, a gente pode falar do nome que seja, mas a gente está falando que tem que ter uma agência que tenha inteligência criativa de planejamento e de execução,
para conseguir ter uma ideia ou criar uma plataforma que se desmembre em qualquer tipo de meio ou mídia. Então, sim, eu acho que existe. Eu acho que a gente está vendo bons exemplos no exterior e a gente também está vendo bons exemplos aqui no Brasil. Na prática, se isso tiver a ver com execução, fica um pouco mais difícil. Porque se a gente imaginar que você tem que ter uma agência que seja capaz de fazer uma execução premium de planejamento, de campanha em print, em TV, em revista, em outdoor, em below the line, em online, em marketing viral, em ações de guerrilha, marketing direto, CRM, design, ponto de venda, vitrine, whatever, o que quer que seja, fica muito difícil, porque a gente vai precisar de uma agência com 680 pessoas. E aí a gente, na verdade, tem uma estrutura muito inflada, o que parece quase que contradicente com o mercado, né? Assim, a gente vê os grupos de comunicação hoje, um grupo que tem geralmente uma agência que centraliza a inteligência criativa e de planejamento e uma série de células de execução muito forte, né? Grande parte dos grupos inteiros do mundo são assim. Você não vê mais uma agência com 15 andares. Você vê uma agência ultra capaz de inteligência e de estratégia e de criação, e ela tem uma série de pequenas outras agências ou interfaces que são especialistas naquele tema, mas que são controladas por essa central de inteligência e estratégia, o que seria hoje a agência de propaganda. Então, acho que o papel da gente mudou. A gente virou o guardião de marca. A gente entende qual é a marca, o que ela tem que dizer, para quem ela tem que dizer, de que forma ela é importante. Acho uma ideia incrível para contar isso para as pessoas. Pensa como é que ela vai para várias plataformas, mas aí a gente contrata outras agências para poder fazer isso acontecer. E a gente vê a especialização acontecendo. Isso acontece principalmente em coisas ultra especializadas, como design, como ponto de venda, como vitrine, como below the line. Que são coisas que hoje a gente ainda consegue, que são vistas ainda como desdobramentos dessa grande ideia. O coração dessa grande ideia, as mídias de massa, a internet, ações de experiência, costumam já ser feitas dentro do mesmo lugar. E a gente vê isso acontecendo com uma frequência muito grande, com um poder muito grande, porque as pessoas que criam também são as guardiãs desse conceito. Então, a agência de propaganda não só cria e entrega a bola e passa a bola, mas ela confere e vai fazendo checkpoints, vai fazendo checagens, entendimentos, para ver se aquilo está sendo executado de acordo com o pensamento inicial. Estava falando do lance da execução, né? Que cada vez mais a gente tem que pensar que ela é tão importante quanto o processo de criação, né? E aí, será que quem executa também não está mais apto a criar? Será que cada vez mais essa fronteira da agência digital para a produtora digital não vai estar se diluindo? Eu acho que hoje ainda não. Acho que assim, é bacana falar que hoje a execução é estratégica, né? A gente começa a ver que a gente separava a estratégia na criação e passava para a tática na execução. Hoje uma boa execução é estratégica. Porque não adianta, ótimas ideias na gaveta são ótimas ideias para você somente, não chegar a ninguém. Ou ótimas ideias que foram mal executadas também põem a ideia a perder. Então, olhando com esse prisma, se a gente parar para olhar para o mercado hoje não, hoje tem um gap muito grande de quem consegue, de quem é o guardião da estratégia, seja de planejamento ou criativo, para quem só executa. A gente tem uma qualificação de profissionais incrível na ponta de execução, mas incrível mesmo. A gente hoje quase que não deixa a desejar para nenhum outro país do mundo, seja em tecnologia, seja em filme, seja no que quer que seja. Mas na prática, são ultra especializados em executar a partir de um briefing pré-definido. E geralmente são ultra especializados em tecnologia, em algum X, em Y, em alguma outra coisa que não a construção de marca. Então isso ainda faz o gap ser muito grande. Você vê uma equipe que é a melhor equipe de tecnologia do Brasil, que não necessariamente ainda domina o conhecimento de planejamento de marca, ou de entender para onde aquela marca tem que ir, ou que tipo de criação faz aquele planejamento ficar mais forte. A gente está vendo o movimento acontecer? Tá. A gente está vendo planejadores sendo contratados por agências digitais ou por antigas produtoras digitais. A gente está vendo esses caras cuidarem de contas inteiras e montando núcleos de mídia digital dentro de casa. A gente está vendo ações de below the line criando conceitos.
cada vez mais fortes que em alguns momentos chegam a irradiar para o que a gente costumava chamar do ATL, né? da grande bola da vez da comunicação de massa. Então, o Above the Line, TV, revista, jornal, essas grandes mídias de massa começaram a ser influenciadas por conceitos digitais, por conceitos de guerrilha, por conceitos de below the line. Então, a gente começa a ver esse movimento, mas a gente ainda não consegue perceber no mesmo grau a preparação das agências, nem de below the line, nem digitais, para suportarem esse tipo de demanda, de construção de marca e de ter grandes ideias criativas. Hoje em dia, está todo mundo falando que não dá mais para se falar offline, online, que é tudo uma coisa só, não dá para a gente ter pensamentos estanques, né? O que você acha disso? Eu acho absolutamente verdadeiro. Acho que a gente não consegue ver isso ainda no mesmo grau na prática, o que é uma pena. Mas se a gente para olhar as ideias que a gente mais gosta, as ideias que a gente mais gosta nos últimos anos, elas não respeitam a plataforma. Do mesmo jeito que o consumidor não respeita a plataforma. O consumidor está pouco se importando se aquele conteúdo que ele está olhando, ele viu na TV, ele viu na revista, ele viu na internet. O máximo de distinção que ele faz é se é legal ou não, se é bom ou não, se é informativo ou não. A gente que costuma fazer essa separação porque a gente estava sentado na cadeira das plataformas que a gente conhecia. Como o conhecimento sobre a internet começa a avançar num nível absurdamente grande, a gente já se sente um pouco mais confortável. Como o consumidor obriga que a gente faça coisas com grande qualidade para todas as plataformas, a gente é obrigado a ter um conhecimento cada vez maior e se comportar desrespeitando os limites entre on e offline. Todo mundo já faz isso? Não. Vai ter que fazer? Sem dúvida. A gente está vendo um crescimento de verba absolutamente grande, a gente está vendo obviamente, porque tem uma mudança de comportamento do consumidor absolutamente grande e os investimentos estão começando a seguir esse mesmo caminho. Não tem jeito. Ou a gente aprende, ou a gente morre. Para encerrar, quais são os seus mantras do momento? Olha, das grandes coisas que eu tenho me provocado, principalmente, porque a gente fala do outro como se a gente também não estivesse dentro do mercado. E, obviamente, eu também padeço de grande parte desses comentários que eu fiz aqui, dessas observações que eu fiz aqui hoje. Mas das coisas mais importantes para mim hoje, eu acho que são a gente começar a valorizar a pessoa em detrimento da tecnologia, entender de novo as pessoas, qual é a motivação, o que leva essas pessoas a sonhar, a procurar produtos novos ou a ter novos desejos e como é que a gente, enquanto gestores de marcas, poderia ajudá-las a conseguir ter uma vida mais bacana, mais divertida, mais bem informada, mais fácil e mais simples. Então, foco nas pessoas. Segundo ponto, a gente falando agora sobre novidade, digital e etc., uma coisa que eu falei muito lá no One Day Show é que a nossa grande missão é tornar a tecnologia transparente, fazer ela desaparecer para que as pessoas se preocupem de fato com o conteúdo, com as ideias e com a comunicação, e não com a traquitana e não com a pirueta. E acho que quando a gente fala do nosso mercado tem um terceiro passo, que é a gente está vendo isso como um pedido muito forte dos clientes, e chega a ser óbvio falar, mas entender cada vez mais do negócio dos clientes. Deixar de se preocupar necessariamente com os processos simplesmente da agência ou só com o vigor criativo, que é uma obrigação nossa, então não deveria ser uma preocupação tão grande, isso é mandatório, mas entender do negócio do cliente, o que é que de fato faz o negócio girar, o que é que de fato é importante para ele e como é que a comunicação, com toda a sua amplitude, com todo o desrespeito às plataformas que a gente pode ter hoje, pode ajudar a fazer esse negócio ficar mais forte, mais coerente, mais sólido, mais bacana, mais vistoso para ele também. Em última instância, é para isso que a gente existe, né? Essa última questão que você falou está na própria condição de existência das agências no futuro, né? Não, isso eu não tenho a menor dúvida, mas é engraçado porque a gente... É uma dura realidade, a gente vai ter que cada vez mais entender de tudo, né? Porque você fica assim, poxa vida, né? É demais, né? E é louco, porque assim, infelizmente, a gente vê no mercado planejadores que não entendem o negócio do seu cliente, criativos que não entendem o negócio, que são incríveis em criação, mas para quê que ele está criando aquela coisa incrível? Se ele não entender absolutamente do negócio do cliente, talvez ele não seja capaz de julgar se aquele tipo de criação, de fato, vai chegar ao objetivo que o cliente deseja. Então, acho que a gente está vendo isso em todas as esferas. A gente, durante muito tempo, teve compromisso com a gente mesmo, com fazer a melhor agência de propaganda, a mais criativa, com o melhor negócio, a que comprava mais mídia. E agora a gente está entendendo para um movimento de mercado que a gente, de novo, tem que começar a se preocupar
muito fortemente em entender o negócio do cliente, para saber o que, como e de que forma a gente vai entregar os resultados que ele espera. Porque, em última instância, o nosso resultado está atrelado a isso. Legal esse moço, né?